O que aconteceu com as BB-36 da Vale? Qual era a ferrovia que passava por Cardeal, São Paulo? E mais um pouco de efeito Mandela, agora no Fé Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Fé Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. Sendo que nós vamos começar de praxe com complementos de perguntas e respostas deixadas realmente na edição anterior. No caso mais específico, a respeito de uma pergunta que havia sido feita e que eu expliquei que deveria se tratar de um caso clássico de efeito Mandela, onde você vê uma coisa, mas conforme o tempo passa, sua memória faz você pensar que viu outra coisa. A respeito disso, Valério Marques Viana diz: JJ, a explicação sobre o efeito Mandela foi magnífica. Todos nós temos em qualquer situação da vida que não pode ser explicada por falta de detalhes, mas no nosso caso, a respeito de ferrovias, fica fácil perceber isso. E eu tenho também um. Estava esperando o trem de manhã em Bauru rumo a São Paulo, onde eu desci em Limeira com minha mãe em 1986. E quando o trem chegou, eu enxerguei ali uma composição com um par de U20C azul da FEPASA tracionando o trem de bitola larga. Só muitos anos depois é que descobri que as linhas de bitola larga receberam as mesmas locomotivas na cor vermelha somente. Então eu pensei que pudesse ser caso de locomotivas rebitoladas. Mas logo eu descobri a explicação de que as U20 da larga podiam ser rebitoladas para a métrica. Mas as da métrica não podiam ser rebitoladas para a larga por conta da caixa de aparelho de choque de tração não ser adaptado para a altura de engates. Até hoje me pego pensando como foi que eu enxerguei essa dupla de U20C azuis no trem de passageiros da bitola larga chegando em Bauru em 1986. Valério, no caso eu posso até dar um palpite de como você imaginou isso. Como as linhas lá são paralelas, talvez as duas U20 azuis estivessem numa linha e o trem parado na outra, um pouco mais atrás. E dependendo do ângulo que você viu, você achou que elas estivessem engatadas no trem. Pelo menos essa é uma explicação que eu posso tentar dar. Mas só estando no lugar e na hora para saber. E lógico, como a gente não tem um DeLorean, a gente não pode fazer isso. Mas obrigado por ter compartilhado sua experiência com o efeito Mandela, amigo. Nosso amigo Ourinho Ruiz também compartilha uma experiência de efeito Mandela. Sobre esse tal de efeito Mandela eu tenho um e vou falar. Na minha infância, acho que em fevereiro de 87, em Tupã, São Paulo, escutei um barulho de locomotiva EMD G12, que era comum junto da U20, no horário de um trem de passageiros noturno, 18h50 mais ou menos, Panorama São Paulo. Só que esse barulho era acompanhado por um chorinho tipo da U20 em alta aceleração, Full Throttle. Muitos anos depois, conheci as GPs pela internet e vi que elas tinham esse chorinho e pensei que eu tivesse ouvido som de motor de GP aqui na Alta Paulista. Mas não, pois as GP jamais vieram para a Alta Paulista na FEPASA. Além do que, vi em um vídeo do Newton Galo uma quadra de G12 com esse barulho, junto do som do gerador do motor. Moral da história: achava que tinha acontecido uma coisa, GP no antigo tronco oeste da Paulista, quando não aconteceu, era uma G12 mesmo. Talvez por causa da modificação do motor para 645E. Ourinho, de fato, dependendo da aceleração da G12, ela tem um chorinho bem parecido com aquele que as GPs tinham também em aceleração. Nunca me atentei bem à diferença do som dos motores 567 originais das G12
para os 645 modernizados, eu não posso confirmar o que você está dizendo. Mas se alguém tiver alguma informação a respeito e quiser deixar aqui nos comentários, eu agradeço. Muito obrigado por sua participação, amigo. Agora nós vamos para as perguntas de hoje. Ali Dias, as locomotivas dieselétricas atuais têm seus motores a 2 tempos ou 4 tempos? Ali, eu até havia gravado uma resposta para você na edição anterior, mas daí eu acabei ficando em dúvida sobre a informação que eu havia gravado, e eu acabei até não colocando na edição final. Eu não sei dizer se as locomotivas dieselétricas atuais têm motores a 2 tempos ou 4 tempos. Por isso eu vou pedir a ajuda de nossos amigos inscritos que tiverem informações a respeito para deixarem aqui nos comentários que eu estarei lendo no próximo Ferro Respostas no mês que vem. Desculpe não poder ajudar neste momento, Ari, mas fique ligado aqui no canal, pois logo você terá uma resposta. Muito obrigado por sua participação. Augusto Pereira. Oi JJF, pergunta o que aconteceu com a C-37 da Vale? Não vejo mais elas em operação. Abraços. Augusto, no caso as locomotivas C-37 da Vale foram todas modificadas para o modelo BB367. Essas locomotivas, após operarem por alguns anos na Vale, foram transferidas para a FCA, atual VLI. Algumas delas ainda se encontram em operação em trechos de Minas Gerais, como a Rota do Calcário. Entretanto, como foram locomotivas adquiridas apenas para tapar buraco no início das concessões, a vida útil delas tecnicamente já acabou. E as poucas que estão operando ainda estão fazendo porque as linhas onde elas estão não comportam locomotivas mais novas e mais pesadas. A maioria acabou sendo substituída pelas ES-43 da GE ou pelas SD-70 e GT-46 da Progress Rail AMD. Por esse motivo, nós não vemos mais BB36-7 em operação com tanta frequência. Muito obrigado por sua participação, amigo. Fernando Ferreira. Qual foi o primeiro serviço de passageiros da Estrada de Ferro São Luís-Teresina? Fernando, de acordo com as poucas informações que eu consegui encontrar na internet, o primeiro trecho aberto à operação dessa ferrovia foi entre as cidades de Caxias e Cajazeiras, no estado do Maranhão, sendo que Cajazeiras é a atual cidade de Timon. Como naquela época, geralmente, os primeiros serviços de passageiros se davam com a inauguração dos trechos, então, em 1895 ocorreu a primeira operação de trens de passageiros, com quase toda certeza. Muito obrigado por sua participação, amigo. Matheus Lima Santos Raifan. Obrigado por responder minha dúvida. Para o próximo Ferro Respostas, quais eram as linhas auxiliares de Nova Odessa? Até que anos essas linhas operaram? A Fiatesc lançou alguma G12 cabine espartana como edição limitada? Por que a LL não teve interesse em manter o transporte de veículos para a Bolívia, que era realizado pela Nova Oeste? Matheus, no caso, o pátio de Nova Odessa, ele ficou em operação até o ano de 2000, quando a Ferroban desmontou ele. O único desvio particular que eu sei que havia lá seguia para a refinaria União, que produz o famoso açúcar União. Esse desvio, eu não sei quando ele foi desativado. Deve ter sido na década de 80 ou 90. Quanto à G12 de cabine espartana da Fiatesc, eu acredito que sim. Se não me falha a memória, a Fiatesc lançou uma série limitada por volta de 2005 ou 2006, durante as comemorações dos 35 anos das G12. Entretanto, como minha memória pode estar falhando e eu posso estar sofrendo um efeito Mandela, se alguém tiver mais informações a respeito, deixe aqui nos comentários, por favor. Quanto ao transporte de automóveis pelas linhas da antiga Noroeste, o Ricardo Braga respondeu sua questão. Quando morei em Corumbá entre 1978 e 1982, via frequentemente composições de pranchas com carros exportados para a Bolívia. Depois fiquei sabendo, por volta de 1995, que esses trens pararam de circular por más condições da linha, obrigando o tráfego em baixas velocidades e paradas frequentes, facilitando o vandalismo. Nessa época também foi asfaltada a BR-262 e a estrada para Santa Cruz de la Sierra, facilitando o tráfego das cegonhas. Está aí a explicação de por que
não existe mais o transporte de veículos pelas linhas da antiga Noroeste, já que acaba sendo mais compensador hoje enviar vias cegonhas pelas estradas e rodovias até Corumbá e a Bolívia. Muito obrigado por sua participação, Matheus, e muito obrigado por ter auxiliado na resposta, Ricardo. Jogos e trens do Rafael. Olá, JJF Produções. As AC-44i foram as únicas locomotivas que teve a fase 1 da Rumo? Eu ouvi em algum lugar que apenas U-20C podem tracionar trens da MRS em São Paulo. Poderia me dizer se é verdade? É verdade que a MRS só usa os vagões-tanques para a própria MRS ou usa também para transporte de terceiros? Rafael, apenas as AC-44i tiveram a primeira fase de pintura da Rumo, bem como a fase de transição, que era basicamente a primeira fase sem os logotipos da LL. Em São Paulo, as locomotivas U-20C não tracionam os trens. Elas apenas vão acopladas na frente do trem porque elas têm um equipamento de rádio ATC, que é utilizado pela CPTM, que é diferente dos equipamentos de CCO utilizados pela MRS e pelas demais concessionárias. Então as U-20 vão na frente apenas para fornecer para os satélites e para os sinais que tem ao redor da linha que o trem de carga está passando por ali. As U-20 são obrigatórias estarem na frente dos trens de carga, principalmente nas linhas da antiga Santos Jundiaí, enquanto que nas linhas da antiga Central já é autorizado o tráfego de locomotivas maiores, no caso as U-23C e as mexicanas C-36. Locomotivas como as AC-44i e as ES-44i não podem trafegar pelas linhas da CPTM, mesmo desligadas. Por isso que elas têm que dar toda a volta via Cremalheira, daí subindo via Serra de Santos, Marinque Santos, para chegar ao interior. Já a MRS só utiliza vagões-tanque para transporte interno de combustível, não realizando transporte de terceiros. Muito obrigado por sua participação, amigo. Vinícius Silva Buarque de Lima. Olá, JJ, eu queria saber sobre o ramal da Sorocabana, que passava por Campinas e ia até Cardeal, até onde eu sei. E por que ele foi retirado dos trilhos? Um abraço. Vinícius, esse ramal é o antigo ramal de São Pedro, construído pela Companhia Ituana de Estradas de Ferro, e cuja história eu já contei completa em um de nossos Ferro Histórias e que eu vou estar deixando aqui no card. No caso, essa linha foi desativada em partes, entre Piracicaba e São Pedro por volta de 1966 e entre Pimenta e Piracicaba por volta de 1992, por ser uma linha muito sinuosa e por não ter praticamente mais tráfego nem de passageiros nem de cargas. Lembrando que a FEPASA já tinha o ramal de Bitola Larga da antiga Companhia Paulista chegando em Piracicaba, e mesmo essa linha já não tinha mais tanto tráfego naquela época, não justificando praticamente manter duas linhas chegando na mesma cidade. Por esse motivo a FEPASA acabou optando por desativar aquela que tinha menos uso. Muito obrigado por sua participação, amigo. J. Ricardo Dias. Como sempre, excelente vídeo. Esse tal efeito Mandela comigo também aconteceu em Bauru. Acreditava que aqueles vagões que ficavam lá eram só um trem que ficava dando voltas no nosso de passageiros. Uau! Tenho uma dúvida sobre aqueles arcos que o maquinista trocava nas estações. Não sei se você já respondeu em algum momento. Amigo J. Ricardo, aqueles arcos se chamavam staff. Eles serviam para a liberação de um trecho para o próximo trem passar. Foi dessa forma que, antigamente, antes de haver sinalização, tanto eletrônica quanto manual, os trens sabiam que o trecho à frente estava livre para prosseguir, não ocorrendo batidas frontais ou na traseira dos trens. Já que apenas quando o arco retornasse para a estação de origem, poderia ser liberado o próximo trem para seguir. Era um sistema bem arcaico, por isso mesmo, quando surgiram sinalizações mais eficientes, ele foi rapidamente substituído nas linhas principais. Se alguém tiver maiores informações a respeito e quiser compartilhar, por favor deixe aqui nos comentários. E muito obrigado por sua participação, J. Ricardo. Ronaldo Paulino. Boa noite, JJ. Parabéns e obrigado pelo excelente trabalho. Uma curiosidade. Certa vez, vi um vídeo no YouTube de um vagão solitário se locomovendo em alta velocidade pela via férrea.
Como se faz para parar esse vagão e resolver esse grave problema, fruto de provável desengate ou perda de freios? No caso, é até comum esse tipo de incidente, não apenas no Brasil, até mesmo nos Estados Unidos, México e Europa, de ocorrer quebra de engate ou perda de freio em vagões estacionados em pátio e o mesmo ir embora linha fora. No caso, existem 3 opções para parar esse vagão: ou descarrilhar ele propositalmente, ou esperar ele parar por conta própria, apenas liberando o tráfego para ele não colidir com nada, ou, dependendo da situação e disponibilidade, engatar uma locomotiva na frente ou atrás, no caso a locomotiva perseguindo ele. Geralmente é preferível esperar que ele mesmo pare, sendo apenas paralisado o tráfego para que ele continue rodando. A menos que haja algum tipo de situação em que pode haver algum tipo de perigo à frente, então daí ele é descarrilhado. Muito obrigado por sua participação, amigo. Robson Bianchi. Boa tarde, JJF. Meu avô era ferroviário da Paulista e ex-FEPAS em Marília e Pederneiras. Quando eu era pequeno, viajava muito de trem nos finais de semana para o interior e ficava empolgado quando conversava com meu avô sobre a viagem. Ele me dizia que tinha uma locomotiva com 2 faróis que tinha a aparência de um focinho de porco, V8, e que ela era bem veloz nas viagens. Meu avô disse também sobre esses 2 faróis que elas não são as originais da locomotiva, e sim que elas tinham um farol somente, mas ele não contou em que ano e o porquê dessas trocas. Eu vejo em seus vídeos que além da V8, as russas também tinham um farol único. Sabe me dizer por qual motivo eles foram trocados e em que ano? Muito obrigado e parabéns pelo canal. Sim, as V8 e as russas tinham farol único. No caso, ambas tiveram seus faróis substituídos por faróis duplos nas décadas de 1970 e 1980. E no caso das V8, tal substituição começou ainda na fase da Companhia Paulista. Ambas locomotivas tinham farol único com um único ponto de luz. Com isso, quando a lâmpada queimava, a locomotiva ficava sem farol, o que era muito ruim trafegando à noite. Além disso, as lâmpadas utilizadas nos faróis originais eram de um tipo arcaico e que já não estava mais sendo fabricado, o que dificultava a troca e manutenção desses equipamentos. Com a substituição por 2 faróis menores, mesmo que uma lâmpada queimasse, ainda havia a outra lâmpada para iluminar, permitindo que houvesse mais tempo para a locomotiva chegar numa oficina para ocorrer a substituição da lâmpada queimada. Atualmente, todas as locomotivas, mesmo que tenham apenas um vidro, possuem 2 pontos focais, justamente para que, se um deles queimar, ainda ter o outro para a operação noturna. Muito obrigado por sua participação, amigo. E muito obrigado pela participação de todos. O próximo Ferro Respostas irá ao ar no dia 29 de maio. Então vocês podem enviar perguntas até o dia 19 de maio, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência. O próximo Ferro Respostas irá ao ar no dia 29 de maio. Então vocês podem enviar perguntas até o dia 19 de maio, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!